Eu queria falar algo muito sério e tremendo que Deus tem ministrado no meu coração. E é tão importante para esses dias em que a palavra de Deus tem falado que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. A gente nunca viu um tempo que parece que as pessoas perderam tanto temor de Deus. Muitos não vêm mais para a igreja. Muitos não respeitam mais as autoridades. Muitos não têm mais compromisso com a obra de Deus. E como a gente tem ensinado, isso é bíblico. O amor de muitos esfriariam. E nós estamos vendo isso acontecer hoje. Como eu falei, nós estamos vendo o trono do anticristo sendo montado na nossa frente esses tempos. As profecias bíblicas se cumprindo. E todos os detalhes da palavra se manifestando. O que a gente vê, o que vai prevalecer, é aquele que entender a paternidade de Deus. Hoje eu quero falar sobre a paternidade de Deus. E quero fazer uma distinção entre o órfão e o filho. Algo que tem separado o órfão do filho. Eu queria, em rápidas palavras, tentar mostrar isso para a igreja, em coisas dentro da palavra que Deus tem me mostrado. A gente vê na palavra de Deus que o órfão, ele não consegue gerar filhos, ele gera bastardos. Ele não consegue formar filhos, porque ele mesmo não aceita a orientação do seu pai. Ele mesmo rejeita a orientação dos seus pais espirituais. Aqui no livro de Hebreus 12:5, a palavra de Deus nos diz assim: e estais esquecido da exortação que como filhos discorreis convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Que filho há que o pai não corrige? Olha que coisa, né? Mas a gente vê no dia de hoje tantas pessoas dentro da própria igreja que acham que podem criar seus filhos sem nenhum tipo de correção. E Deus aqui até ironiza: como pode ter um filho sem correção do pai? Não pode. Mas, versículo 8, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. A primeira coisa que caracteriza um órfão é que ele não aceita a disciplina do seu pai, tanto espiritual como carnal. Ele não aceita o confronto da sua mãe espiritual, do seu pai espiritual. Ele vive sem disciplina.
Para ele, toda chamada de atenção, tudo é pagação de sapo. Alguns chamam até a disciplina uma chamada, meu líder quis me humilhar, minha líder quis me humilhar. Então a Bíblia diz que quem não aceita correção, quem está sem correção, eu vou te mostrar isso de maneira mais profunda do que Deus me mostrou, é bastardo, é órfão, não é filho. No livro de Provérbios diz assim: não repreende o insensato, não repreende o órfão, porque ele te odiará. Repreende o sábio, e ele te amará mais ainda. Essa é a primeira diferença básica que eu gostaria de destacar aqui, né? A segunda diferença é o afastamento. O Velho Testamento termina em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, com Deus dizendo assim: eu enviarei o profeta Elias, e ele unirá, restaurará o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando no livro de João Batista nasce, antes do nascimento em Lucas, capítulo 1, que fala do turno de Abias, e o pai de João Batista estava ali, viu o anjo, e o anjo disse: ele virá no poder e na unção de Elias, para unir o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, e preparar um povo aceitável ao Senhor. Então, outra coisa que você vê claramente se você é órfão hoje, é o nível de afastamento que você está do teu pai, da tua mãe, do teu pai espiritual, da tua mãe espiritual. Qual é o nível de aproximação que você está? Você tem uma boa aproximação? Você é filho. Mesmo quando ele pipoca, você continua ali porque você sabe que ele quer o seu bem. Mas você é daquele que seu pai não pode falar nada que te desagrada, a tua mãe, o teu líder, que você se afasta, você é órfão. Você está um filho bastardo, espiritualmente falando, sem pai nem mãe. Aqui continuando, versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne. Aqui ele está falando claramente do pai segundo a carne, pai de sangue, mãe de sangue, que nos corrigiam e nós respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao pai espiritual, então viveremos. Olha aqui, ele está dizendo que a maioria aqui tem consciência da importância, do respeito que tem que ter pelo seu pai e sua mãe de sangue. Mas muitos não têm esse entendimento que o pai espiritual, aquele que Deus levantou na terra para te conduzir à vida eterna, é muito mais importante. O teu pai e a tua mãe terreno vai te ajudar a você conquistar algumas coisas aqui na terra. E se eles forem pessoas de Deus, com certeza te instruir como ser uma pessoa salva, ter as promessas de Deus. Mas isso não é obrigatório. Tem muitos aqui que o pai ainda não se converteu, nem a mãe.
São pessoas boas para você, ou você já nasceu abandonado e isso te revolta, isso te prejudica. Mas o fato é o seguinte: se você deve obediência ao teu pai de sangue, tua mãe de sangue, que vai te acompanhar por pouco tempo, ele começou a jornada com você, mas não vai ficar para semente, uma hora ele vai ir, ou nem se aproximou nunca. Quanto mais aquela pessoa que eu escolhi na tua vida para ser teu pai espiritual, tua mãe espiritual, essa pessoa você deve maior obediência do que o teu pai de sangue. Está ou não está escrito aí? Olha aqui, além disso, tínhamos o nosso pai segundo a carne, e nós corrigíamos, os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao pai espiritual, então viveremos? Pois ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Quando não temos noção disso, uma pessoa que um líder para conversar, se você é uma pessoa que a tua líder, o teu líder para conversar com você tem que pisar em ovos, devagarzinho, com todo cuidado. Vou dar um exemplo. Hoje a maioria dos meus discípulos que ainda não entenderam paternidade, quando a gente dá uma bronca muito forte, diz: o Senhor não gosta de mim, o Senhor não me ama. O órfão, quando você repreende, ele leva para o pessoal, ele diz assim: o meu discipulador não me ama. O filho, ele diz assim: ele está me batendo, porque ele quer o meu bem, ele quer o meu sucesso no futuro. Ele já entendeu isso.